aconteceu, olha lá. Deixa pra lá. Muito mais que um berço de mentes brilhantes que vão da agricultura à educação, do leite ao artesanato, da cultura ao esporte, da música à fotografia, Desterro de Entre Rios é conhecida pela sua beleza natural, pelas cores, sabores, sons, é claro, pelo sincretismo religioso da população calorosa. Também não faltam histórias de superação e resistência. Conhecer a história de Desterro e seu processo constitutivo é saber que cada indivíduo faz parte deste lugar como ser ativo. Mesmo sendo considerado um município pequeno para os padrões brasileiros, Desterro é responsável por boa parte da produção de minério de ferro e leite da nossa região do estado de Minas Gerais. Percorrendo caminhos e criando uma identidade com suas belezas naturais e culturais, Desterro está crescendo cada vez mais para a população e para os visitantes. Venha conhecer Desterro, venha conhecer a nossa história. Estamos falando da história de Desterro de Entre Rios. Historicamente, a Igreja, o poder público e o setor privado se uniram e se somaram na tarefa de construir e fortalecer as pequenas comunidades, dotando-as de instrumentos capazes de promover o seu desenvolvimento. Não foi diferente na Capela Nova do Desterro de antanho, perdida entre rios e serras que encobriam riquezas ainda não descobertas e sonhos acalentados tempo afora, tal como se guarda um tesouro imensurável. Nesse sentido, foi a formação da bandeira de Fernão Dias Pais Leme, que parte de Taubaté, em São Paulo, no começo dos anos de 1700, transpõe a Serra da Mantiqueira e entra na província de Minas, atingindo o termo de Santiago, depois Lages, e cruza a Serra das Vertentes, já no território do atual Desterro, e acampa em Jacarandá, onde permanece algum tempo, antes de fundar o Burgo de Piedade dos Gerais, seguindo para Santa Luzia pelo Rio das Velhas, em busca do norte e das lendárias pedras preciosas. A Igreja, por caminhos diferentes, também presta serviço relevante no processo de interiorização do desenvolvimento da província, ao levar aos rincões a voz dos sinos, a palavra de Deus, a educação dos incultos, o exemplo a seguir. Cada capela construída seria uma nova cidade, cujo nome era o nome da Santa Venerável. Na região de São Sebastião do Gil, teve destaque especial a Sesmaria da Fazenda do Bom Jesus de Matozinhos, do plural, através de uma carta de arrematação dos anos 1800, subscrita pelo governador da província, e tendo como donatária e arrematante Joana Monteiro de Castro Penido. A Sesmaria consistia em uma área de terra equivalente a 2 léguas quadradas, no lugar Matozinhos, a meio caminho entre São Sebastião do Gil e Samambaia dos Nunes, área destinada à produção de grãos e alimentos em geral para sustento do pessoal ocupado na mineração, sobretudo em Ouro Preto e Mariana. Esta fazenda pertenceu, por doação, a uma divindade, ao Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Com o tempo, seu proprietário seguinte não tinha herdeiros reconhecidos, mas possuía muitos escravos que pretenderam apossar-se da fazenda e foram impedidos de tal propósito. Daí a concessão feita pelo governo da carta de arrematação em referência.
Eu sou possuidor, eu possuo essa carta de arrematação de 1872, coisa assim. É um documento muito importante, escrito numa grafia muito antiga, quase que ilegível. Consegui a tradução, entre aspas, consegui os esclarecimentos necessários para que tornasse viável e legível esse documento no Arquivo Público Mineiro, e eu o tenho. Posteriormente, pretendo oferecer à Casa da Cultura uma cópia desse documento, porque ele é importante e é significativo para a história do desterro. A região de Entre Rios, de Minas, era ocupada pela nação dos Cataguá, numerosa gente indígena, ferozes, aguerridos, combativos, que subdividiam naturalmente em tribos, sendo uma delas os carijós. Estou falando dos povos originários, conforme recomendação do script fornecido pela Secretaria. Os povos originários são a base essencial de tudo. Nós não podemos ter história nem contar história se nós não temos elementos probatórios, elementos que nos informem a respeito desta história. A história nossa é a história dos povos originários. Os povos originários são basicamente os indígenas. A identificação destes habitantes originários se fez pelo processo científico de estudos arqueológicos. A arqueologia é o estudo dos utensílios dos índios. A antropologia é o estudo dos seus costumes, da sua maneira de ser, das suas feições, da sua cultura. Dr. Neves reuniu cerca de 600 objetos confeccionados pelos índios na região de Entre Rios, incluindo panelas de argila, urnas funerárias, adornos, talheres, alguns encontrados em São Sebastião do Gil, e os mostrou ao público em duas exposições realizadas, a primeira em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, e a segunda no Rio de Janeiro, na região do Catete. Uma das igaçabas, em referência, foi encontrada na localidade Serra da Alcobria, esta aqui onde nós estamos, no Gil, por funcionários da Prefeitura Municipal de Desterro em serviço de conservação de estradas em 1955. Num local aqui a 400 metros, funcionava antigamente uma espécie de cemitério dos índios. Os índios moravam onde está esse gado aqui, em frente ao curral. Os índios viviam aqui, era uma taba. E os costumes eram estes: se morria um, ele era colocado numa urna funerária chamada igaçaba. Depois que os ossos, ou estava apenas ossos, porque o corpo era enterrado a 2 palmos de altura na terra, a carne soltava, os ossos ficavam em condições de ser armados. Eram armados dentro de uma urna funerária, eram levados em procissão daqui a 400 metros, mais ou menos, onde havia um grande lago, e lá jogados, ali era o sepultamento. Com o tempo, houve o assoreamento da lagoa, e os empregados estavam fazendo o conserto de um caminho, quando bateram um enxadão e encontraram uma urna cheia de ossos. Pensaram que era ouro ou tesouro. Não era. Os empregados da Prefeitura de Desterro, decepcionados, trouxeram a urna, entregaram ao meu pai, e ele forneceu isso para o Dr. Neves, que incorporou naquele patrimônio ao qual me referi. Coisas desse local. A história de Desterro e Entre Rios não conta com muitos registros formais. Vale a pena pesquisar e escrever a respeito. Sejamos todos nós os historiadores de Desterro. De 1700 a 1750 foi o início do povoamento com a passagem da bandeira de Fernão Dias Palheni. É o primeiro contato do ser humano, como somos, com a região. Em 1760, ocorreu a presumível construção da capela e registro dos primeiros batismos e casamentos. 1798, primeiros registros ou pedidos de sesmarias. Já estamos aí nos albores do Império. Estamos no término do período colonial. Já se fala na preocupação em levantar, inventariar e promover o desenvolvimento do patrimônio da região. Por isso começa a haver investimentos na área econômica. O primeiro passo foram as sesmarias. Em 1812, fixação do bandeirante Gil Borba em São Sebastião do Gil.
que deixa o nome Gil. Em 1841, integração por 4 anos, a freguesia de Passatempo é integrada ao município de Oliveira. Então, até essa época, pertencemos a Passatempo e ao município de Oliveira. Em 1841, o curato continua, mas o distrito se transforma em Capela Nova do Desterro. Aqui, neste ponto, 1841, surge pela primeira vez a palavra Capela Nova. 1875 a 78, o distrito de Capela Nova do Desterro volta à freguesia de Resende Costa e ao município de Brumado do Suaçuí. Esse Brumado do Suaçuí é o nome primitivo de Entre Rios de Minas. Então, é o primeiro passo nessa história toda, desde o início do povoamento do Desterro, que há uma ligação, um liame entre Desterro e a região de Entre Rios. Isso é muito importante do ponto de vista histórico e social. 1875, a localidade de Bom Retiro e adjacências deixam Capela Nova e passam para o distrito do Rio do Peixe. Lembrando que Rio do Peixe, na ocasião, era um distrito pertencente ao município de Entre Rios de Minas, Rio do Peixe. Em 1878, Brumado do Suaçuí passa a chamar-se Entre Rios. 1882, criação da paróquia de Desterro de Entre Rios. 1884, a paróquia recebe a denominação de Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Desterro de Capela Nova. 1891, Desterro é transformado em distrito de Entre Rios. Então, levou muitos anos para adquirir o seu caminho natural. Em 1901, criação do distrito do Gil. 1921, transferência da paróquia de Desterro da Diocese de Mariana para Belo Horizonte. 1923, o distrito de Capela Nova de Desterro passa a denominar-se Desterro de Entre Rios. 1929, abertura da estrada de rodagem ligando Desterro a Entre Rios de Minas em regime de mutirão. Por que eu escrevi isso aqui, em regime de mutirão? Foi feito por pessoas de pá, enxada e enxadão, abriram a estrada de rodagem de Entre Rios e Desterro sem nenhuma remuneração, em regime de mutirão, gratuitamente colaborando. O Joaquim Jacó me contou, foi prefeito de Desterro, me contou que trabalhou no enxadão fazendo essa estrada de Entre Rios, Gil, Piedade, Bonfim. 1953, emancipação de Desterro pela Assembleia Legislativa do Estado, com anexação do território do distrito de São Sebastião do Gil, recebendo o nome de Desterro de Entre Rios. Em 1976, criação do distrito de Pereirinhas. Meu nome é Eric Clóvis, eu venho aqui falar um pouco da história do Padre Luiz, este importante ícone da história da nossa cidade e da nossa paróquia, Nossa Senhora do Desterro. A nossa paróquia foi criada em 1882 e vinha passando por uma crise porque não tinha nenhum padre que morava aqui. Não tinha pároco. O então bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte nomeou o Padre Luiz para vir assumir a paróquia. E foi em janeiro de 1937 que o Padre Luiz, nordestino de Pernambuco, assume a paróquia Nossa Senhora do Desterro, no distrito de Desterro de Entre Rios. Com muita determinação e garra, ele desenvolveu um belo trabalho. Criou várias pastorais, movimentos, associações, fortaleceu as que já existiam, como a Sociedade São Vicente de Paulo, Apostolado da Oração, Congregação Mariana, Cruzada Eucarística, e foi muito dedicado todos os anos que por aqui passou. Muito preocupado com as famílias, com os jovens, sempre buscou trazer o melhor para todos. Prova disso, ele criou uma escola, a escola Frei Dom Vital, onde as professoras lecionavam na igreja de Nossa Senhora do Rosário. O primeiro ginásio foi criado por ele, era o ginásio comercial Nossa Senhora do Desterro, que depois passou a ser a escola Nossa Senhora de Fátima. Ele, inclusive, foi o diretor
e era também professor. Ele lecionava inglês e ensino religioso. Era muito envolvido e preocupado com a cultura. Sempre auxiliou na formação de músicos, na banda de música e nos corais. Inclusive, eu fui aluno dele e aos 10 anos de idade eu já participava da banda do Padre Luiz, Furiosa, como era chamada. A juventude sempre esteve junto do Padre Luiz. Tinha uma associação chamada Congregação Mariana Masculina, onde os membros da associação traziam no peito uma fita da cor azul, a cor de Nossa Senhora. Com esses jovens, o Padre Luiz adquiriu um terreno e neste terreno criou um campo de futebol e formou o time do Fita Azul, um importante time aqui da nossa cidade. Marcou muito a vida do Monsenhor Luiz aqui na nossa paróquia a criação das SEBs, as comunidades eclesiais de base, no final da década de 1970, onde temos até hoje funcionamento de 35 comunidades rurais, graças à implementação das SEBs pelo Monsenhor Luiz. Ele que se dedicou a vida toda a esta terra e falava que quando morresse queria ser sepultado junto dos seus paroquianos. Viveu aqui mais de 50 anos e em 1987 faleceu e está sepultado no cemitério municipal. Monsenhor Luiz Quintino, um grande benemérito do nosso município de Desterro de Entre Rios. A origem da Escola Nossa Senhora de Fátima remota o ano de 1900, onde ela recebeu várias denominações na década de 40, na década de 50, também teve algumas reformas e na década de 70 ela recebe finalmente a denominação de Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima. Já na década de 80, diante da necessidade, porque todas as nossas normalistas, o ensino era na cidade de Passatempo, houve a necessidade da criação da escola de segundo grau. Então, pela mobilização, sendo um anseio grande da nossa comunidade, tivemos o início com a escola de segundo grau, que a partir também da década de 80, nessa mesma década, ela foi incorporada também à Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, passando, a escola passou a fomentar para a comunidade os anos iniciais, os anos finais e o ensino de segundo grau. Também na década de 80, a escola estadual ela incorporou o pré-escolar, que até então era da rede municipal de ensino. A partir do ano de 2004, a Escola Nossa Senhora de Fátima, funcionando em dois prédios, o prédio que a gente falava escola de cima, e a escola de baixo, a escola central, houve a necessidade do desmembramento. Então, os anos iniciais foi desmembrado da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima e criando-se uma nova escola estadual somente para os anos iniciais, que teve a denominação de Escola Estadual Prefeito João José de Lima. E ela acaba sendo um apoio para a comunidade nos seus anseios, nas suas dificuldades, e é aquela escola do coração. Já contribuiu, contribui e continuará contribuindo muito para a educação. Meu nome é Gilda, sou aqui de São Sebastião do Gil, município de Desterro de Entre Rios. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que se faz a receita do João Deitado. A gente vai colocar, eu coloquei o açúcar, vou tá colocando os ovos, 3 ovos. Mistura. Uma pitada de sal. 3 colheres de margarina, nata de leite, pode ser à vontade, acrescentar à vontade.
Vou estar colocando um pouco de farinha de trigo, para dar um pouquinho mais de consistência. O fubá, que é o vilão, né, do João Deitado. Fubá bem fino, leite. Uma colher de pó royal, fermento em pó, no caso. Uma colher de fermento em pó. Falando que essa massa tem que ser uma massa mais consistente, porque eu vou estar enrolando ela na paia da bananeira, na folha da bananeira. Ela tem que ser mais firme, porque para ela não escorrer. Aí a gente coloca o fubá até o ponto mais firme, para não escorrer na hora de colocar na paia. Esse é o ponto, que é um ponto mais firme. Agora vamos colocar na folha da bananeira. Agora a gente vai levar ao forno, que já está quente, para assar. Agora tá pronto o nosso João Deitado. Mais ou menos uns 30 minutos. E aqui tá prontinho o nosso famoso João Deitado. Acorda e corre pra ver a cor do mar. O sol já tá pra nascer, vai clarear. Eu que fui nascida quase que no século passado, a gente aprendeu muita coisa. Eu sou nascida e criada aqui na Piscina da Cachoeira, em São Sebastião do Rio. Aqui leva o nome de São Sebastião do Rio porque foi descoberto pelo bandeirante, que era Gil Boba dos Santos. E aí não tinha igreja, quando o padre da Piedade trouxe para cá uma imagem, vinha fazer uma missa aqui, ele tinha muita devoção com São Sebastião. Aí falava, São Sebastião, a nossa terra é São Sebastião. Então, para não perder as origens que era do bandeirante, ficou com São Sebastião do Gil. Isso é de 1900 e pouco. Bem tempo. Vendia o leite, né? Ela até uns 2 anos atrás vendia. Tem até o tanquinho aí. E meu leite, o ovo, frango, as coisas mais simples assim. Doce, tem doce todo lado. Preciso mesmo que haja alguma coisa nova aqui no Rio, que o povo daqui foi saindo tudo, de lugar ser pobre, saindo para procurar serviço fora. E aparecendo sim alguma coisa, incentiva o povo a ficar mais quieto, né? E vem muita gente de fora para passear aqui, né? Ah, vem. E diretamente, São Paulo, Belo Horizonte, Sarzedo, Congonhas, sempre parente, né? E o pessoal, quando vem, eles procuram, compram o queijo, o frango. Nada, a gente dá esse, porque... Tem muito, graças a Deus, né? Tem muito. Tem muita fartura. Aqui né? não tem, assim, não tem muito valor nada, né? Uhum. A gente dá pra eles. Há quantos anos que eu moro aqui? Há 72 anos que faz por aqui. Eu estou muito feliz, que a gente ajudou a disciplinar a família, para ajudar a engrandecer o país. Por isso que eu desejo a vocês para bater palma e pedir bis. Mas o que eu faço com amor. Eu fico aqui 24 horas, depois a gente passa para cá, para acabar de correr. Depois passa ele para ali, para tirar, acabou de sair a água, para a gente tirar ele para ficar duro. Assim, ó. Agora pode buscar a faca e comer o queijo com doce de goiaba.
Eu vou explicar para vocês como é que funciona uma fazenda de leite com o modelo da Composto Bar, que é esse aqui. As vacas de leite ficam todas confinadas no galpão. Nenhuma sai para pasto, nada. Aqui elas são divididas em lotes. É o lote de novilha top, lote de vaca número 1 top, lote de vaca 2, lote número 1, lote número 2, pré-parto, vaca seca, vaca CCS, tudo dividido de maneira a trazer o mais conforto para elas. Elas têm que, a alimentação delas, igual vocês estão vendo aqui, tem que ser folgado para todas terem acesso à comida na hora que elas quiserem. Você não pode lotar o galpão, porque senão há disputa de comida. Desse jeito, qualquer hora, elas chegam, essas são as primeiras. Então elas chegam, são menores, não tem disputa, não tem nada. Aí vai também por produção. As vacas top são vacas de 40, 50, 60 litros de leite. E à medida que a curva ascendente da vaca, depois que ela pare, ela dá uma acentuada e depois a tendência é ela ir caindo devagar. Então isso aí do que gera essa divisão de lote. E no galpão a vaca é dotada de todo conforto. Isso aqui são os chuveirinhos. Quando dá menos, a temperatura sobe de 17 graus, os chuveirinhos, os ventiladores são acionados, os chuveirinhos entram para resfriar as vacas. Aqui elas têm coxo também de água à vontade. Então uma vaca, qualquer vaca tem que ter água disponível demais da conta. E ali tem coxo de sal. A cama delas é revolvida 2 vezes por dia para ficar seca, né, na temperatura ideal. Então o sistema, esse galpão aqui são quase 14 mil metros de galpão. Aqui, se você for colocar desse jeito, tranquilo, é quase 600 vacas. Então esse é o sistema, aqui tudo cerâmica, é tudo automatizado. Aqui o vagão sai distribuindo a comida, que é aquilo lá. Agora nós vamos ter o sistema de lavagem, que chama flush. Eles vão abrir os registros, a água vem e lava toda a pista delas aqui. Ele vai evitar mão de obra, vai evitar trator. A tendência da fazenda hoje de leite, em qualquer lugar no mundo, é evitar mão de obra. É o que dificulta e onera uma fazenda. O controle de inseminação nossa é diário. A vaca passa no tronco todo dia para ser inseminada. E agora nós estamos fazendo transferência de embrião. Eu mando fazer fora o embrião e chego aqui e implanto em vaca e novilha minha. Essa vaca aqui é uma vaca de 50 a 55 litros de leite. Aí antes que eu não pode esquecer desse é o barão, viu? É bom da fazenda também. Camarão. Anda atrás de mim o dia inteiro. Então aqui existe uma separação aqui da parte de vaca de leite. A fazenda baseia principalmente no leite, no gado de corte e também na produção de eucalipto e venda. Essa parte aqui é da minha esposa, que é a parte daquela retribuição dela de meio ambiente. Então ela deve ter aqui hoje aproximadamente 300 aves, de parte em extinção e algumas já extintas na natureza. A intenção dela é só criar, os filhotes que nascem vão ser reintroduzidos na natureza aqui. E a fazenda no todo, ela dá quase 50 empregos aqui na região. Sempre procurei comprar tudo que for possível dentro da região para fomentar o comércio, girar dinheiro aqui, etc., preservando o meio ambiente. Eu acho que nós estamos conseguindo. Eu já estou aqui na região há quase 40 anos. Eu comprei o primeiro pedaço de terra aqui. Então é isso. Há 40 anos nessa labuta aí, né? Contando sempre com a prefeitura, arrumando a estrada. Aqui tem 2 lugares, é o Gil, São Sebastião do Gil, e o Aguiar. Praticamente 30 funcionários da região moram por aqui. Os outros vêm ali do Pereirinha ou do Esteio de Entre Rios.
Esse leite que é produzido nosso aqui, ele vem caminhão da ITA, que vai para Itabirito. A ITA recolhe leite aqui 2 vezes por dia com o caminhão. Vai tudo para Itabirito. Lá em Desterro, por enquanto, não tem laticínio. Tem entreposto de leite que repassa o leite para outro lugar. E o que a gente gera aqui para o município de Desterro é muito emprego. As compras do supermercado, etc., são feitas praticamente tudo lá, material de construção, né? Serviço de torneio, de borracharia, tudo feito lá. Então, quer dizer, há um intercâmbio financeiro entre a fazenda e o município o tempo todo. Meu coração quer cantar feliz, sorrir, dançar e viver essa vida de aprendiz. A história das bandas de música em nossa cidade remonta ao início do século XX, quando já temos documentos e fotos que nos relatam que na época tínhamos 2 bandas na cidade. A banda de cima, a Santa Cecília, e a banda de baixo, a São Vicente de Paulo. A banda Cecília perdurou por mais anos. Quando o Monsenhor Luiz chegou em Desterro, em 1937, ele se tornou um grande incentivador da banda. Os tempos eram difíceis, cada músico tinha que adquirir o seu próprio instrumento. Nas décadas de 70 e 80, o Monsenhor Luiz era o professor dos músicos, ensinava para todos aqueles que queriam fazer parte da sua bandinha A Furiosa. Nas épocas da Semana Santa, o regente Talico era convidado pelo Monsenhor para ensaiar os músicos, e assim a banda fazia as suas apresentações. Em 1987, com o falecimento do padre Luiz, o padre Donizete, estando na cidade, viu a necessidade de reativar a banda de música. E assim criou-se a banda de música Lira Monsenhor Luiz em fevereiro de 1990. Essa entidade que é reconhecida no âmbito municipal e estadual, cadastrada na Secretaria de Estado da Cultura e vem marcando presença em todas as festividades civis, religiosas. Sempre participou dos encontros de banda nas cidades vizinhas, inclusive na capital Belo Horizonte, no aniversário de 100 anos da capital. Hoje, a banda de música Lira Monsenhor Luiz é um dos grandes bens culturais que o nosso município possui, contribuindo muito para a cultura e o desenvolvimento de crianças e jovens da nossa cidade. Meu nome é Divino Francisco de Castro, nasci aqui no município, registrado em São Sebastião do Gil, nasci em 1953 e sempre gostei de estudar, sempre gostei da música. Então, o Padre Luiz, quando criança, me incentivou muito a estudar para padre. Na música, eu cantava aqui na Capela de Samambaia. Então, depois meu pai faleceu, eu e minha mãe, meus irmãos, fomos para Belo Horizonte. E lá eu continuei os estudos que eu comecei aqui. Em aposentando, eu vim para cá. Eu nasci aqui, mas nunca deixei de gostar do lugar em que eu vivi, em que eu nasci. Desde criança, então, gostando de música, com esse tempo, resolvi criar um grupo aqui. Criei o coral voluntariamente, as pessoas também são voluntárias nesse projeto. E o coral ele aconteceu de 2017 até 2021, mais ou menos. Depois da pandemia, deu uma queda, como todos os outros coros brasileiros. E hoje ele se reduziu a um grupo para cantar missas, cantar cantos pastorais. Nós temos ido a várias capelas daqui do município e em outras, mostrando o trabalho que a gente faz com a moçada, tão voluntário e tão necessário é a música em qualquer povo. Não se vive sem música. E em Desterro eu percebo que as pessoas que estão no grupo, elas têm outras desenvolturas a partir de então.
desterro das belas gerais, com seu povo livre amor, alegria, esperança e suor, engravado nos campos e vales, pergunta lazer da paz, desterro, capela nova, seguindo as tradições, as glórias fundadas de bandas, transmitidas por gerações. A cidade com sua matriz, os vilarejos, escolas e capelas, livradando as sempre mais belas, onde se celebra e festeja, é o razão de um povo feliz. O desterro, capela nova, seguindo as tradições, as glorias congadas e bandas, transmitidas por gerações. Desterro, capela nova, seguindo as tradições, as glorias congadas e bandas, transmitidas por gerações. Desterro, capela nova, seguindo as tradições, as folias congadas e bandas,